Graça e paz a todos, mais uma noite de oração. Estamos para buscar direcionamento de Deus, respostas em oração. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. É uma palavra muito importante sobre oração de um povo. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias recebe Anani, seu irmão, e pergunta sobre Jerusalém. Ele estava em Suzã, na fortaleza, estava na Babilônia, um dos príncipes cativos, eles estavam lá cativos. E ele pergunta: como ficaram o restante do povo lá em Jerusalém? E esse vem a ele e traz uma notícia muito terrível. Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Hoje se fala muito em desigualdade social, mas não basta apenas saber que devemos exercitar a caridade para as pessoas que estão em desalento. Muitas vezes nós pensamos: precisamos fazer caridade, ajudar essas pessoas. Precisamos, sim, buscar saídas para tantos que sofrem. Há um ditado que diz: se você sente dor, você está vivo. Se você sente a dor dos outros, você é um ser humano. Sentir a dor dos outros. Neemias, ele pergunta: como está o povo lá? E a resposta é: estão em grande miséria. Estão em desprezo. Tudo lá está arruinado. E ele tem uma atitude que, ao ouvir aquilo, ele diz: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele diz alguns dias, mas na realidade foram 4 meses de jejum e oração, buscando uma saída. Como ele poderia ajudar? E ele então começa a buscar em Deus essa saída. No capítulo 2 vai dizer que sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. O rei observa Neemias que ele está muito triste. São 4 meses que ele vem vindo em oração e jejum, com um pensamento: como ajudar aqueles que estão em miséria e desprezo. Ele busca como resolver tudo isso, como sair ou tirar uma nação dessa situação. O livro de Neemias
é o livro da reconstrução da sociedade. Neemias, ele vai buscar em Deus uma saída para reconstruir a sociedade, reconstruir a vida religiosa de Israel que estava arrasada. Todos transgrediram os mandamentos e os estatutos. Todos estavam distantes de Deus. E ele diz: contra ti também eu e a casa do meu pai pecamos. Ele sabe que toda a nação se afastou de Deus. Eu e a casa do meu pai pecamos. Então é a reconstrução da pátria, a reconstrução do muro de proteção. Para isso acontecer, Neemias sente a dor e a miséria dos restantes que ficaram em cativeiro. Ele poderia pensar: eu estou muito bem. Ele diz no versículo de número 11 do capítulo 1: ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ele era copeiro do rei, vivia num palácio. Tudo que o rei comia, ele comia. Tudo que o rei bebia, ele era o primeiro a beber, porque ele experimentava todas as bebidas que o rei fosse tomar. Ele tomava antes para saber se havia veneno ou não. Então tudo que o rei comia, ele comia. Ele poderia pensar: eu estou muito bem, azar de quem ficou lá. Mas ele vai sentir a dor dos que ficaram lá. Como nós vamos mudar a nossa nação? E como Neemias busca essa saída? Em oração. Senhor, eu te peço que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração de teus servos que desejam temer o teu nome. Então a oração vai nos trazer direcionamento. E Deus começa a trabalhar. Trabalha o coração de quem? Do rei. Ele pede assim: hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Quem era este homem? O rei. Ele tinha que achar graça diante do rei, que era o seu senhor, para poder liberar que ele tivesse alguma atitude ou alguma ação. Nós temos que pedir saídas para Deus. Nós olhamos a miséria da nossa nação, sabemos que estamos vivendo em situações terríveis. Nós, como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, nós temos que pedir que Ele ouça as nossas orações. Nós não estamos em vão orando ou jejuando, nós não estamos em vão acordando pela manhã ou orando ao findar do dia. Nós temos um propósito. O Senhor tem que nos dar um direcionamento. O Senhor tem que mudar a nossa nação. A nossa nação, ela está precisando de reconstrução da sociedade. A sociedade está perdida. Precisamos a reconstrução da pátria. A pátria é a mãe, pátria amada, que tanto cantamos. Hoje não sentimos mais que a pátria seja uma mãe. A reconstrução da vida religiosa. Perdemos a fé, estamos esfriando, não há mais oração, não há mais busca por saídas para a situação que estamos vivendo. Os muros de proteção estão caídos, as portas foram incendiadas, nós não estamos mais sentindo que há paz. Para isso acontecer, Neemias, então, ele sente o quê? A dor e a miséria dos restantes que ficaram no cativeiro. Eles estavam lá no cativeiro, estavam em grande miséria, em desprezo. Assentei e chorei. Neemias lamenta, chora, jejua, ora por 4 meses. Por 4 meses. Do mês Kislev a Nissan, 4 meses. 120 dias na busca de uma oportunidade para começar a agir. Então, eu, copeiro do rei,
Muitas vezes nós pensamos, mas eu estou bem. Eu não tenho nem por que orar, eu estou tão bem. Aí eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha prosperidade, mas se você sente dor, você está vivo. Mas se você sente a dor dos outros, você é um ser humano. Você tem compaixão. Você sabe o que é uma dor, uma família em miséria, uma família em necessidades, se colocar na posição do outro. Então, buscar em Deus, buscando como conseguir um meio de mudar a sorte do seu povo. Como mudar tudo isso? E o rei então vê o seu semblante triste. Ao nos depararmos com a situação do Brasil, nós não temos razão de estarmos alegres. Nosso semblante deveria estar decaído, tristes, em jejum e oração. Hoje estamos rindo da nossa própria desgraça. O brasileiro, ele tem um poder de rir da sua própria desgraça, faz piada das suas desgraças. Nós fazemos piadas da corrupção, fazemos piada de um mau governo, fazemos piadas de velhinhos que foram roubados. Nós não estamos sentindo a dor dessas pessoas. E ele vai então, nesses 4 meses, ele vai se definhando. O seu rosto vai ficando triste, ao ponto do rei perguntar: você está doente? Você está triste? O que está acontecendo? E disse, versículo 3 do capítulo 2, ele diz: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumido as suas portas a fogo? Como eu não estaria triste ouvindo tal notícia? As notícias que nós ouvimos no dia a dia deveria roubar a nossa alegria. Deveríamos estarmos em uma grande multidão nesta nação, decretando um grande jejum, nos vestindo de sacos, nos arrependendo, porque algo aconteceu contra nós, algo tem acontecido contra a nossa nação. Temos virado as costas para Deus. Uma grande porção, uma grande quantidade da população brasileira hoje perdeu a fé. Não reconhecem Jesus, não oram, não congregam, não confessam seus pecados, não participam do corpo de Cristo, não vão a nenhum sacerdote buscar uma palavra. Estamos caminhando para uma miséria, para um desprezo, e não paramos para ouvir a lamentação. Então ele disse ao rei: como eu poderia estar alegre? O rei poderia perguntar: mas você é um homem bem-aventurado? Você está no palácio? Você está numa fortaleza? Você tem o melhor de comer, o melhor de beber? Você não se preocupa com nada? E a resposta dele é: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro do meu pai, assolada e tendo consumido as suas portas? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu a levante de novo, para que eu reconstrua aquilo que foi caído. Se cada um de nós tiver esse propósito no coração, de reconstruir a sociedade, de levantarmos novamente a vida religiosa, a reconstrução da pátria, a reconstrução dos muros de proteção. Ele disse: pedi
ao meu Deus, antes de pedir ao rei, antes de pedir ao governo, ele pediu a Deus direcionamento. E Deus começa a trabalhar o coração do rei. A palavra em Provérbios diz assim: o coração do rei está na mão de Deus. Nós temos que começar a orar para que esse governo que nos governa, que foi eleito, ele sinta no seu coração o desejo que nós temos de reconstruir a nossa nação. Estamos cansados, estamos tristes de tanta corrupção, de ver tanto desprezo pelo necessitado, pelo pobre. E a igreja, ela tem esse poder de se colocar em oração e pedir e clamar ao Senhor. Nos direciona, queremos mudar a nossa nação. E ele pede ao rei que vá à sua terra e lá possa reconstruir. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho que se levantará inimigos, mas o propósito nos fará mais que vencedor. Pense sobre isso, sobre a reconstrução da sociedade, começando na sua casa, começando na minha casa, na nossa família. A reconstrução da vida religiosa, nos religar a Deus. Nos religar a Deus. A reconstrução da pátria. Todos somos filhos de uma mãe gentil. Todos temos que olhar a nossa pátria como sendo a mãe de todos, que cuida de todos e não só de alguns. A reconstrução do muro de proteção. Nos sentimos seguros novamente dentro da nossa pátria, dentro do nosso bairro, poder ver crianças nas praças, tranquilas. Para isso acontecer, Neemias sente a dor e a miséria dos restantes que ficaram. Ele estava bem, e ele declara: então era eu, copeiro do rei. Só abrindo mão do teu conforto, nós podemos mudar. Faça um momento de oração. Clame a Deus por direcionamento. Como vamos mudar a nossa nação? Vamos orar. Senhor meu Pai, Senhor, como Neemias, estamos tristes de ver tanta miséria em nosso país. Senhor, estamos tomando uma atitude de rir das nossas próprias desgraças, de rir das nossas misérias, de acharmos graças nos memes das internets, quando na realidade deveríamos estar de sacos e cinza, chorando, nos lamentando da miséria do nosso povo. Senhor, nos dá direcionamento na Tua palavra, Pai. Senhor, começa a tocar o nosso coração para uma grande mudança, para uma reconstrução. A sociedade está doente. Senhor, os nossos filhos estão desorientados. Senhor, a igreja perdeu a fé. Perdemos a esperança de mudança. Nos tornamos, Senhor, como os nossos governantes, meninos, que acordam pela manhã para se embriagar, se embriagam, Senhor, da ganância, da tristeza do pobre, da sua necessidade. Senhor, ouça a nossa oração, ouça a oração deste aflito, Pai, que se cansou de ver tanta miséria, de ouvir de tanta miséria em nosso país. Senhor, nos direciona para uma reconstrução. Senhor, ouça a oração do teu povo. Tua palavra, ela nos diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Senhor, sara a nossa terra.
Sara primeiro os sacerdotes. Me sara, me cura, Senhor. Senhor, me direciona. Ouça a oração. Me direciona, Senhor. Como reconstruir, como buscar o perdão que começou em nossos pais e estamos passando para os nossos filhos. Senhor, nesta noite, Pai, tenha misericórdia desta nação. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.